Olá pessoal, vamos de mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Bruno Henrique, suspenso do futebol, tem atualização e Polícia Federal recebe mais provas sobre o caso do atacante. Bruno Henrique não passa por um bom momento em campo e muito menos fora dele. A torcida do Flamengo já começa a se preocupar com essa situação do camisa 27. Para quem não sabe, BH vem sendo acusado e o caso está em investigação sobre o cartão amarelo que ele sofreu contra o Santos no Campeonato Brasileiro de 2023. Nesta sexta-feira, o jornal Metrópolis informou que a Polícia Federal entende que BH avisou ao seu irmão sobre o cartão amarelo que sofreria na partida, ou seja, ajudando os apostadores. O STJD reabriu o caso e pode suspender o jogador a qualquer momento. Ainda de acordo com a PF, os apostadores lucraram quase 200% com a informação que teria sido passada pelo Bruno Henrique. A polícia entende que tudo isso já havia sendo armado há alguns meses. Na totalidade, os apostadores tiveram retorno de mais de R$19 mil com o cartão sofrido pelo BH contra o Santos. Desde quando Bruno Henrique passou de investigado para acusado, o jogador caiu drasticamente de rendimento e nem parece aquele jogador intenso que não desiste de nenhuma bola e fazia muitos gols importantes. Por enquanto, ele segue jogando normalmente e consta nos planos de Felipe Luiz. O Flamengo não comenta do assunto, mas tem ajudado o jogador nos bastidores por uma defesa. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. O Gerson vai jogar pelo lado, não vai ter dois jogadores de velocidade o tempo inteiro, vai ter um primeiro volante, o Pedro vai ser o centroavante. Para o jogo de ontem, de nota 0 a 10, 11 para o Felipe, eu não sei o que a gente pode questionar, o Pascoal. O Pascoalzito, Para ter uma lesão, vamos lá. para ter uma lesão complexa, você tem que ter a microlesão, a pequena lesão. Para ela não se alastrar, o gelo ele contrai e você contrai a microlesão. Vasoconstrição. Entendeu? Por isso que os atletas russos eram colocados em tinas de gelo, só o pescoço para fora. Ele entrava inteirinho na tina de gelo. Que beleza. Para fazer a recuperação pós-treinamento, pós-atividade. Era só ficar de cueca e sair. Então a gente pode dizer hoje em dia que assim, Luxemburgo trouxe a caixa de areia e você trouxe a banheira de gelo. Não, eu não trouxe nada. Eu não trouxe nada, isso já existia. Os russos já faziam isso. Eu joguei na Rússia, já faziam isso. Aqui no Brasil já tinha isso, banheiro de gelo. Isso já tinha. Importou ideia. Você importou ideia. Não, a gente colocou em discussão no Figueirense para poder recuperar os jogadores. Porque tinha também esse jogo um cima do outro, quarto e domingo. Contar uma história. Você entrou nisso aí, José? Eu entrei algumas vezes, mas às vezes joguei no gelo, né? Fui jogar na Áustria. Sturm Graz, inclusive, se vocês quiserem aí, tem aí. Sturm Graz. Fez gol. Graz. Contra o Sturm Graz, né? Não fiz o gol. Deu uma assistência para um rapaz chamado Roberto Baggio. Só isso, né? Jogava lá. Joguei com ele. Mas foi esse que você foi jogar de centroavante? Não, foi no outro. Meu time era tão ruim que eu fui jogar de centroavante. Resultado, o time caiu. Lógico, evidente. Eu confiava nos caras. Parabéns a quem te deu essa liberdade para jogar de centroavante. Tem jeito, mas vamos voltar ao jogar, a experiência de jogar no gelo. Algumas experiências. A minha primeira experiência foi em Rostock, na Alemanha. Estava tão frio que o pé congelou e eu não senti o pé. E eu jogava com chuteira de trava, então eu pisava para ver se eu sentia o pé. Não sentia. Acabou o jogo, eu senti meu pé, parece que explodiu o pé. Aí quando eu olhei assim, o pé estava todo riscado de chuteira. Aí que eu lembrei que antes do jogo eu pisei, porque eu não sentia. Sim. Depois fui jogar nesse jogo contra o Sturm Graz pela Champions League. Começo de jogo, uma torção, sofri uma entrada, torço o tornozelo. Aquela agulhada assim, mas aquela falei, putz, vou sair do jogo. Continuei jogando, nem senti. O efeito veio depois. Eu só fui sentindo o pé inchar, assim, sabe? Que você sente por causa da atadura. Joguei e tal. Entrei no intervalo, parecia um gelo. Aí derreteu, assim, começou a latejar de novo. Falei, não posso sair, né? Porque a brecha aqui nesse time não volta mais. Voltei pro jogo, saí pro vestiário, assim, congelou o pé de novo. Não sentia mais. Joguei, saí faltando 5 minutos do jogo. Quando eu entro no vestiário e tiro a chuteira, a atadura, o pé já estava inchado e preto, todinho preto. Mas você não sente. Tamanho é o frio.
Então, assim, é bem... Mas essa questão chama crioterapia, né? Crioterapia. Agora, é importante. Ô Pascoalzito, para não esfriar o Flamengo e Botafogo, vamos lá. O senhor estava falando de preparação para o jogo. Preparação para o jogo, de ter titulares contra titulares, de poupar ou não, e aí? Tudo tem que ser pensado no jogo seguinte. Porque hoje o futebol é pensado no jogo que você vai jogar, mas com a vertente do jogo seguinte. Isso. Quem eu posso tirar? Se é um clássico, com esse como o Botafogo, não dá para tirar ninguém. O Botafogo não podia tirar ninguém. Campeonato Brasileiro que, já falamos aqui, o Flamengo está de olho. O Flamengo mais tem difícil como que a Libertadores prioridade. de ganhar. Exatamente. É a Então, mas toda, o Botafogo não poderia tirar ninguém do jogo contra do meio de semana. Perfeito. Da Libertadores. Era final. E vai ter outra final agora, Botafogo. Já teve uma final. O Flamengo não poderia tirar ninguém porque precisava da vitória. Perfeito. Para poder ainda brigar, ter a chance de ser o primeiro e lutando por essa possibilidade. Então, no jogo contra o Botafogo, fica a questão. Quem é que vai poupar alguém? Ninguém. Né? Você está brincando, né? Então, isso é que eu tô com o Verde, a Copa do Brasil no meio da outra semana. Exato, com os dois resultados resolvidos. Não vai poupar ninguém. Acabou. Poupa, joga com o Sub-17. O Zé acabou de dizer como é o negócio do Pedro. O Pedro jogou um, pulou dois. Isso. E voltou a jogar agora. Então, essa é uma questão de que nesse gerenciamento de minutos dos jogadores, precisa ver o que cada um vai fazer. Né? Por exemplo, eu estou imaginando que o Pedro não vai jogar os 90 minutos contra o Botafogo. O que o Felipe falou. Se ele começa ou não. Então, é isso. Porque ele não vai jogar o jogo inteiro. De acordo com o que o Felipe falou aí, ele não vai jogar o jogo inteiro agora, nem depois. Ainda vai demorar um pouco isso, pelo visto. Então, não é agora. A questão é essa. E o Botafogo tem um jogo mais forte pelos lados. Por exemplo, no último jogo, né, jogando com o Arthur na direita, o Vitinho apoiando, o Marlon Freitas caído bastante para aquele lado. Do outro lado, o Cuiabano tem força, mas muito mais do outro lado. Precisa de uma proteção muito bem feita do lado esquerdo. O Cuiabano com o Alex pelo lado esquerdo, fazendo uma dupla muito interessante, né? É uma descoberta do treinador também, né? Do Paiva, né? Que botou os dois para jogar ali. O Botafogo está com um estilo de jogo muito interessante, porque o Savarino, que é o chamado homem para fazer a ligação do meio campo com o ataque, está fazendo uma outra função e os volantes estão armando o time do Botafogo. Né? O Marlon tem sido o grande... No intervalo, contra o Bahia não jogou, né? Entrou aos 81 e ontem entrou no segundo tempo também. Então quer dizer, o Pedro já está com esse controle de minutos. Eu acho que chegou a hora de jogar também, de ser o titular, também jogar um pouquinho, de ser o titular, ver até onde ele vai. Sim. Mas é no clássico contra o Botafogo? É o que se apresenta, né? É isso. Porque a gente tem que entender... o Flamengo tem o quê? Mais 5 jogos para o Mundial de Clubes e o Botafogo também? Acho que é isso. No Brasileiro. Acho que é isso. Posso dar uma olhada na tabela. Libertadores Veremos a tabela. São 6 jogos do Brasileiro e um da Libertadores e um da Copa do Brasil. Então tem 8 jogos ainda. São 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos ainda para jogar. 6 jogos. Tem mais 6 jogos, os dois? 4 do Brasileiro, um da Copa do Brasil e um da Libertadores. Gente, pouquíssimos jogos, né? Para você conseguir arrumar o seu time para uma situação como essa. O Botafogo começa a encaminhar uma situação e o Flamengo ainda... O padrão do Flamengo, ele foi revivido ontem. Então, é esse padrão que precisa ser dado para chegar no Mundial de Clubes. Porque eu acho que os brasileiros não vão passear no Mundial de Clubes. Por sinal, os dois estarão no Mundial de Clubes, né? Então, os dois. Eu não sei, eu não acho que eles irão passear. Eu acho que eles vão com algumas intenções. Em relação ao Botafogo, né? O Botafogo que fez uma partida dificílima contra os Estudiantes, fez 2-0. No segundo tempo não conseguiu manter essa intensidade. Mas o Paiva encontrou um posicionamento bem interessante para o Arthur, hein? Sim, o Arthur está brilhando. O Arthur jogou nesse de meia jogo. Ponta, né? Eu tinha jogado bem contra o Inter. Ele está livre, ele está solto. Tá bem. Ele está solto, ele está rodando o tempo todo. A equipe do Estudiantes conseguia marcar os lados do campo da equipe do Botafogo. O Arthur vinha, pegava essa bola, armava as jogadas. Depois, no segundo tempo, quando... Trocou corda no Maracanã, que foi o que mudou completamente, né, a perspectiva do time na tabela, né? Os jogos subsequentes foram todos contaminados por aquela atuação ridícula e aquela derrota, né? Porque já jogou contra a LDU em Quito numa situação que não podia perder, porque os dois times, o time argentino e o time equatoriano, abririam 4 pontos de vantagem. Então jogou lá contido, tentando segurar o 0-0, praticamente não atacou, mas se defendeu bem.
ou seja, por conta daquela derrota. Quando for jogar fora de casa, a mesma coisa, né, contra o Central Córdoba, já contaminado por aquele resultado, o time argentino pôde especular com empate para manter uma posição de frente e se viu ontem na obrigação da vitória. O time da LDU, na minha visão, tudo isso que eu estou falando já falei antes, vou repetir, é um dos mais fracos times da LDU dos últimos tempos. Mas o cenário era muito preocupante, porque um empate, uma derrota, né, podia significar eliminação ou quase eliminação, no caso, se empatasse o jogo. E aí o time se mobilizou, foi bem preparado. A maneira como o Felipe Luiz quer que o time jogue exige, de fato, uma participação ativa de todo mundo que atua. São altos, os dois não fazem esse papel. O Arrasca ainda faz mais do que o Pedro. E depois do jogo, o Felipe confirmou esse ponto de vista e disse que o Pedro tem que ficar 100% em forma para poder fazer esse trabalho. Então, muitas vezes o torcedor não entende. Michael em campo, Bruno Henrique, de fato, fazendo muito pouco com a bola em relação ao que poderiam produzir, mas se o time equatoriano não conseguia ter a bola, não conseguia passar do meio campo, era também em função do trabalho desses caras, do trabalho de todo mundo. Então, toda vez que o LDU tentava sair jogando, o Flamengo matava todas as opções de passe, pressionava para roubar a bola no campo de ataque e reiniciava um ataque atrás do outro. Muito importante, acho que foi também a flexibilidade do técnico, que não demonstrava muita disposição em mudar o posicionamento do Gerson, mas sem o Pulgar e sem o Alan, ele fez a mudança certa. O Gerson foi jogar como volante ao lado do De La Cruz. Os dois jogaram bem, especialmente o uruguaio. Ótima atuação do De La Cruz, muito boa atuação do De La Cruz. E entrou o Luiz Araújo, que estranhamente não joga nesse time, justamente porque o Gerson ocupa aquela faixa do campo. É um jogador muito mais decisivo do que os outros pontas do Flamengo. Ontem ele deu uma assistência e fez um gol. Ontem teve chute de fora da área, coisa rara. Por exemplo, contra o Bahia, um chute de fora da área. Ontem foram 7. 15 finalizações, 7 de fora da área, 3 do Wesley, 3 do Luiz Araújo e uma do Bruno Henrique. Então o time teve um comportamento totalmente diferente. Arriscou mais de longe, manteve essa pressão alta há muito tempo, soube administrar a parte física quando tinha vantagem no placar, voltou pressionando no segundo tempo, ampliou o placar. E esse 2-0, é meio bizarro o que eu vou dizer, mas foi o placar ideal para o Flamengo, pensando até em ser primeiro. Por quê? Com o 2-0, a LDU ela está viva. Ela tem que fazer o placar contra o Central Córdoba em Quito na próxima rodada. E se fizer 1-0, seja, ela pode não se classificar, mas ajuda o Flamengo a passar o time argentino desde que o Flamengo vença o Táchira. Que lógico, tem que levar o jogo a sério, não pode meter o saltinho alto do jogo contra o Central Córdoba, desmobilização, mas é um resultado obrigatório vencer o venezuelano, que não tem ponto nenhum, perdeu para todo mundo. Né? Perdeu o jogo só de um gol, exceção do jogo lá em Quito, foi 2-0. As derrotas, as demais, todas por diferença de um gol. Mas vencendo, por exemplo, 2-0, 3-0, o Flamengo vai ter um saldo melhor. 1-0 já vai se classificar. Basta 1-0, pelo menos em segundo lugar. Mas se vencer a LDU, que está viva, derrotar o Central Córdoba sem golear, sem fazer um saldo maior que o Flamengo, o que é pouco provável que faça, o Flamengo pode ser até primeiro da chave. Então, mudou completamente a perspectiva. Continua sendo uma campanha pífia, no geral, porque o Flamengo já era para estar classificado num grupo fácil e se complicou sozinho, mas ontem começou a corrigir os próprios erros, né? A grande questão, na minha visão, é se isso vai valer nos próximos anos que o Flamengo jogar a Libertadores. Se finalmente vai aprender a lição e respeitar essa fase, buscando a classificação, como o Palmeiras faz. E depois você pode até relaxar na rodada final, nas duas últimas, até mudando um pouco o time, porque já tem a classificação assegurada. A partir daí muda completamente. Eu acho que a questão da primeira posição tem a sua relevância, né? O Flamengo deve buscá-la, se for possível, fazendo o maior número de gols que conseguir contra a equipe venezuelana e torcendo pela vitória da LDU contra o Central Córdoba, mas não é o fundamental. O fundamental é se classificar, né? O Botafogo está aí para mostrar. Ano passado, se classificou como um dos piores segundos colocados e foi campeão. O próprio Flamengo, quando foi campeão em 19, um dos jogos contra o Inter foi fora de casa, né? Não foi como mandante, que o Inter tinha campanha melhor. Tem o famoso 2010, né? Que fez a campanha ridícula, se classificou com uma combinação de resultados. Aí na época era o segundo colocado, o primeiro pela ordem, pelo ranking, né? Era o pior segundo, o melhor primeiro era o Corinthians, venceu 1-0 no Rio, gol do Adriano de pênalti debaixo de um temporal, tomou 2-0 do Corinthians do Ronaldo no Pacaembu, mas aí no final o Império do Amor apareceu e aí o Wagner Love fez o gol que eliminou o Corinthians no ano do centenário. Então depois foi eliminado logo na fase seguinte pela Universidade de Chile do São Paulo, sendo devorada no Maracanã e perdendo uma chance até de reagir lá no Chile. Então, o importante hoje para o Flamengo é ridículo isso.
Já era para estar classificado, mas era se classificar. E tem até uma possibilidade que não é tão pequena de ser o primeiro da chave. Mas acho que o mais importante agora, no buraco que o time se meteu, era jogar bem, vencer e se classificar. Domingo com o Botafogo deve ser um time diferente. Os dois tiveram jogos muito pesados. Vejamos até como é que o Renato Paiva e o Felipe Luiz vão escalar suas equipes. Eu acho que domingo o Flamengo já vai ter Pedro começando e talvez a Arrascaeta no banco. Juca! Oi! No fim de semana tem Flamengo e Botafogo. O Sim. Flamengo passou. Eu estava olhando a tabela aí, para até colocar de novo. Fato é que o Flamengo tem uma ótima chance de se terminar em primeiro, na verdade, Sem no fim dúvida. das contas, né? Porque... No mínimo 5-0 no do A Deportivo questão é que Táchira. o Córdoba joga pelo empate, né? Joga. Então, Mas enfim, fizer mas o 12. jogo é em Quito e tudo mais e tal. E o Botafogo, que não está na mesma situação, mas também deve classificar. Queria que você falasse dos dois. Do Flamengo, que fez um ótimo primeiro tempo, e do Botafogo, ganhou na Bacia das Almas, mas contra um rival que era bem forte, o Estudiantes. Deu uma bobeada, né? Porque parecia que ia fazer o terceiro gol e Se acabou bem que tomando o o primeiro segundo. gol do Estudiantes foi um pênalti ridículo, completamente o pênalti mandrake. foi inacreditável. Impressionante, né? É aquilo de sempre. A arbitragem fala castelhano. E no que ela fala castelhano é sempre em dúvida contra quem fala português. E só nós falamos português nesse continente. Mas eu estou impressionado com a possibilidade de o Botafogo repetir o que fez no ano passado, né? Houve um momento que a gente dava como não vai se classificar, reagiu e chegou até onde chegou. Foi campeão. Então, eu acho que o Mauro tem razão. Nenhum dos dois deve jogar com força máxima nesse domingo. Mas, mesmo assim, é o clássico que mais chama atenção, pela possibilidade técnica que os dois demonstram. E, principalmente, pela afirmação de que as dúvidas ficaram para trás. Então, eu acho esse o grande jogo, respondendo à sua brilhante enquete. Você notou que Zé Trajano não criticou É verdade. a enquete. Não, eu tomo, graças a muito pão de queijo que foi oferecido. Eu abri mão de escolher amansado pelo pão de Eu queijo. estou com a impressão que você está com intolerância à lactose. Porque você come pão de queijo e começa a tossir. Não, é água gelada aqui. É água gelada. Então tá. Intolerância à água gelada. Porque Zé Trajano não fuma há anos, né? O que eu fumei também, meu. Tá bom. Tá saindo fumaça até hoje. Tá bom. Mas, enfim, é o grande jogo do fim de semana, é esse Flamengo e Botafogo, sem dúvida nenhuma. Muito bem, Danilo. Mas você acha que não... Vocês não acham que pelo fato de ser Botafogo da Paraíba no meio da semana que vem e o Botafogo já resolveu, dá pra dar uma apertadinha e aí folga no meio da semana? Então, eu também acho, eu também tô nessa aí. Porque o Brasileirão não dá pra largar, né? Claro, se você ainda mais tiver um o Flamengo, jogador o Flamengo perto de estourar, de repente, ali. sei lá, não, De La Cruz foi até o máximo que pode, agora tá com desgaste muscular. Ok, aí você não força. Aliás, como jogou, como o Mauro falou, como jogou bem o De La Cruz. No final, ontem, quando a gente vê o Flamengo fazendo o que fez, mostra como ele desperdiçou a chance de ter jogado contra a LDU tranquilo. Mostrou que poderia ter vencido a LDU na altitude, ainda que tenha dificuldade da altitude. Mostrou, a gente já tinha falado isso, como mesmo com o time reserva, mesmo questionando a opção do Felipe Luiz de ter colocado o time B contra o Córdoba no Maracanã, daria para ter vencido mesmo assim, como não precisava ter sofrido até a última bola contra o Táchira que parou na trave. O Flamengo, como a gente já tinha essa expectativa, era para sobrar nesse grupo, era um grupo tranquilo. E ontem a gente viu o potencial que tem, a mobilização correta, os jogadores, o De La Cruz indo bem. Quando o De La Cruz vai bem, é outro time, é outra condição. O Flamengo muda completamente. E tem mais, né, Danilo? Todos os outros clubes que vão se classificar ou que já estão classificados hão de torcer para o Flamengo acabar em primeiro lugar. Sim, o Flamengo no pote 2 é a barata na sala, todo mundo correndo. Exatamente. Arnaldo, você que é um especialista em logística e tal. Até se expôs, de certa forma, deixando o Pedro de fora da escalação inicial na partida contra a LDU de Quito do Maracanã, quando o Flamengo necessitava da vitória. Só a vitória interessava, um empate praticamente eliminaria o time da Libertadores, a derrota colocaria matematicamente o time fora da competição mais importante do continente. Mas o plano do técnico deu certo. O Flamengo começou o jogo pressionando muito forte,
Por isso, inclusive, a opção por Bruno Henrique e não por Pedro. O Bruno é um jogador que tem mais vitalidade, mais condições de fazer esse trabalho de pressão na saída de bola do adversário. O gol veio cedo, e aí um acerto. A escalação de Luiz Araújo, com o Gerson no meio campo. Luiz Araújo fez o cruzamento, a cobrança de escanteio perfeita na cabeça do Léo Ortiz, que abriu o placar logo no começo da partida. E também foi dele o gol que decretou a vitória e o Flamengo em segundo lugar no grupo, marcado já no segundo tempo, depois de uma grande jogada de Alexandre. Deu tudo certo. O plano do Flamengo foi colocado em prática, funcionou, o placar foi aquele de que o Flamengo precisa, e com uma possibilidade agora até de ser primeiro da chave, desde que vença por uma margem de gols razoável a equipe do Deportivo Táchira, ou mesmo vencendo por um gol, o Flamengo pode ser o primeiro da chave, desde que o time da LDU derrote o Central Córdoba em Quito na partida que vai acontecer, a exemplo de Flamengo e Deportivo Táchira, no dia 28 de maio, na cidade equatoriana de Quito. Então, o Flamengo saiu na zona de classificação, em segundo lugar, com uma partida segura, não correu grandes riscos, alcançou o placar de que precisava e agora, dependendo só de si para se classificar, enfrentando o pior time da chave já eliminado, ainda com uma perspectiva real de, dependendo do resultado de LDU e Central Córdoba, até ficar em primeiro da chave. Para quem colocou em risco a classificação, convenhamos, é um cenário até interessante. Como dizíamos até antes da partida, né? A situação do Flamengo não era confortável, mas não era desesperadora. Bastava fazer um jogo correto, aplicado, adequado, diferentemente do que aconteceu contra a equipe argentina do Central Córdoba no Maracanã, quando perdeu por 2-1. O Flamengo aplicou o jogo certo e conseguiu aí uma vitória importante para avançar na Libertadores da América, evitando um vexame histórico que seria uma precoce eliminação, ou que será, porque matematicamente ainda não está classificado. Córdoba, que jogou fora de casa com o Táchira, foi a 11. O Flamengo venceu a LDU ontem, chega a 8 pontos. A LDU já tinha 8 pontos. Na última rodada, o Flamengo recebe o Táchira, então é um jogo que dá para ganhar e dá para chegar nos 11 pontos. Aí vai ter que olhar aqui para a questão do saldo. E eu acho, na minha opinião, que o Central Córdoba tem uma partida bem mais complicada contra a LDU fora de casa. Então aqui, esses três, eles vão lutar até o final. A briga vai ser boa, mas acho que o Flamengo, por jogar com o adversário na teoria mais fácil e nos seus domínios, tá bem nessa disputa, Edu. Não, e se pegar, Renato, o Central Córdoba pode ser que também fique em terceiro, porque a questão é saldo de gol ali. Entendeu? Se o Flamengo ganhar, né, o saldo dele vai subir, e se a LDU, dependendo do resultado que ele fizer contra o Central Córdoba, pode passar pelo saldo de gol. Então, acho que esses três times aí estão brigando ainda para a classificação, uma chave muito difícil, como a do Inter também, mas o Flamengo fez a parte dele. O Flamengo jogou muito bem, voltou a jogar o futebol que a gente sempre imaginou do Flamengo, pelo time. E o Felipe Luiz, né, tá mostrando que é um treinador que conhece muito bem o seu elenco. Né? O Alessandro fez uma partida muito boa, com a experiência, o segundo gol ele foi firme pra caramba. Então o Flamengo com a intensidade, com a marcação, não deixando a equipe do LDU gostar do jogo, então foi merecedor do resultado desde o início do jogo. Cicinho, tem um outro detalhe aqui, pedi até para manter o grupo aqui. Se a LDU empatar com o Central Córdoba, o time argentino vai a 12, aí seria líder, e a LDU iria a 9, estaria eliminada, o Flamengo vencendo o Táchira. Então, na verdade, para os argentinos, empatar não é um mau negócio também. Não é um mau negócio, Renato. E até uma grande surpresa, né? O Central Córdoba, né? Todos nós, no início da competição, dávamos LDU e o Flamengo se classificando tranquilamente. O Flamengo ontem fez por merecer, né? Sabia que precisava de gols para passar o adversário nessa questão dos gols. E contra o Deportivo Táchira, não acredito que vai enfrentar dificuldade. Vai vencer e vai vencer muito bem para se classificar. Vale ressaltar aí a personalidade do Felipe Luiz em deixar o Pedro de fora por questões físicas, até porque ontem era um jogo que exigia muita velocidade. E como o Pedro não está no mesmo ritmo dos outros jogadores, o Flamengo ganhou, né, pelo plantel que tem, jogadores fazendo a diferença, e o treinador conhecedor da sua equipe. Isso é muito importante para o Flamengo, e fica aquilo que eu falei no início, né? Se o Flamengo tivesse entrado com esse espírito desde o começo da competição, talvez estaria brigando com o Palmeiras para a questão da liderança geral, porque que é um dos melhores times da Libertadores, sem sombra de dúvida, é o Flamengo.
É verdade, as opções do Flamengo são muito boas. Rona, por exemplo, sai o Bruno Henrique e entra o Pedro, como disse Cicinho no segundo tempo. O Cebolinha também ficou esperando. E um jogador que é bem pouco badalado perto dos outros é o Luiz Araújo, mas acho que é muito técnico. Ele me parece em evolução, chegou quietinho no Flamengo e ontem estava a fim de jogo, foi para cima, não é? Então eu acho que o Flamengo é uma decepção, tá brigando ainda, não tem uma folga na pontuação, mas é uma equipe que, se passar de fase, vai incomodar. Vai incomodar e essa competição, ela diz muito como você vai começando a chegar no final dela. Você vai encorpando. E o Flamengo começou encorpando, começou apanhando, começou com dificuldade, agora está começando a encorpar. O seu próprio treinador, nós temos que ressaltar aqui que é a primeira vez que ele encara uma competição como essa. Mas já está encarando com dificuldades e dando a volta por cima com jogadores que estão querendo. Então o Flamengo começou a querer essa competição. O Flamengo e agora para segurar o Mengão vai ser difícil. Lucas Paquetá, meia do West Ham e ex-jogador do clube. O brasileiro já sinalizou disposição para reduzir seu salário e se adequar à folha de pagamento rubro-negra. Mas o principal obstáculo é a forma de contratação, já que o West Ham só aceita vender o jogador em definitivo. A informação é de Fabrício Lopes. Paquetá enfrenta um momento delicado na Inglaterra devido a uma investigação da Federação Inglesa, FA, por suposta manipulação de apostas. Se condenado, ele pode receber uma suspensão perpétua, mas há rumores de que a falta de provas concretas pode levar a uma absolvição, abrindo caminho para sua transferência. O Flamengo inicialmente buscava um empréstimo com opção de compra, mas o West Ham rejeitou a proposta, exigindo uma venda direta. O clube inglês já sinalizou que não pretende manter o jogador na próxima temporada, independentemente do resultado do julgamento. Além do Flamengo, o Manchester City também monitora Paquetá como possível substituto para Kevin De Bruyne, que deixará o clube no fim da temporada. A concorrência pelo meia pode elevar seu valor de mercado, atualmente estimado em 35 milhões de dólares. O julgamento de Paquetá deve ser concluído em junho e o Flamengo aguarda o desfecho antes de tomar uma decisão definitiva. Se absolvido, o meia pode se tornar uma das principais contratações do clube para a temporada. Enquanto isso, o West Ham já incluiu Paquetá na lista de jogadores disponíveis para transferência, e o Flamengo estuda formas de viabilizar o negócio sem assumir riscos jurídicos. O meia, por sua vez, demonstra vontade de retornar ao Brasil. Apesar dos desafios, o Flamengo não desistiu da contratação e mantém contatos com o empresário do jogador. O clube sabe que, se Paquetá for inocentado, precisará agir rápido para garantir seu retorno antes que outros times fechem o negócio. E você, torcedor, o que achou das notícias? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.